Bom dia a todos, então, pessoal. A gente já deu um tempo aí, uns 5 minutos aproximadamente, para ir começando o encontro. A gente já está com um número bom também de participantes na sala. Bom dia a todos, então, vamos dar seguimento na nossa formação aí para gestores municipais, né? A gente já está chegando na metade aí da nossa formação, né? Então, que bom, vamos dar seguimento. Pode passar, Pri, para mim, por favor. Eu vou pedir, então, hoje para as nossas colegas que vão dar a formação se apresentarem rapidamente. Por favor, Priscila, depois Natália. Muito bom dia, eu sou Priscila Soares, sou cirurgiã dentista de formação, especialista em odontogeriatria em saúde pública, sou servidora, então, aqui da CESRS, da Divisão de Atenção Primária, e trabalho bastante aqui dentro da divisão, né, as pautas de sistemas de informação, também bastante RBC. Estamos hoje aqui, então, para compartilhar um pouco. Obrigado, Pri. Olá, bom dia, tudo bom? Eu me chamo Natália Fernandes, né, sou nutricionista de formação, com especialização e mestrado em saúde coletiva. Atualmente estou como apoiadora institucional de referência para a região Sul, na coordenação de gestão e apoio estratégico na Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Obrigado, Natália. Acho que pode ir passando, Pri. Então, gente, só dando alguns informes aqui do nosso para hoje, né? A gente gostaria de informar aqui em relação à Rede Bem Cuidar, tá? A gente ainda tem 31 vagas disponíveis para adesão das segundas equipes, né? Então, essa adesão ela está aberta enquanto houver vagas disponíveis, né? Até novembro, pelo menos, a gente pensa em manter, né? Enquanto houver essas vagas. Então, quem não tem ainda, né, uma segunda equipe, o critério é ter uma primeira equipe, né, ou ser do território do RS Seguro, de acordo com o edital, né, para fazer a solicitação. Outro informe que a gente gostaria de passar para vocês é que no dias 21 e 22 de agosto, né, aqui em Porto Alegre, está sendo preparada aí uma oficina do Ministério da Saúde, né, sobre os novos indicadores de financiamento da atenção primária à saúde, financiamento federal, né, e o novo sistema de informação da APS. Então, já mantenho aí a agenda, né, disponível aí nesses dias, que provavelmente, se não chegou, é para chegar o convite para participação. A gente pode passar por aí. Então, sobre o nosso cronograma, né, gente? Hoje a gente está bem no meio, né, na metade da formação, né? O nosso assunto de hoje é muito importante, né? Então, a gente pede aí que prestem bem atenção, né? Principalmente na parte da gestão aí, porque a gente vai falar sobre as equipes de APS, né? Composição, parâmetros populacionais, formas de credenciamento. Então, tudo aí que está em volta das equipes de saúde da família, de atenção primária, de saúde bucal, né, as EMULT, né, que é uma formação, é uma equipe aí que o Ministério da Saúde está trazendo para ampliar o escopo clínico das equipes de saúde da família. Então, atentar bem para a aula de hoje é muito importante, principalmente para o gestor municipal, né, como é que ele vai fazer para aumentar esse número de equipes, cobertura, né, cobertura de estratégia de saúde da família. Então, uma aula bem importante aí para nós. E, né, como já é de praxe, né, a gente sempre que termina um encontro, né, a gente lança uma pergunta após encontro. O último que a gente conversou foi sobre o financiamento da atenção primária no nível estadual, cofinanciamento, né? A gente abordou, resgatando um pouco, né, o PIAPS, né, que é o Programa Estadual de Incentivos para a Atenção Primária à Saúde. A gente falou ali todo o regramento dele, né, os 5 componentes que compõem o programa, e a gente lançou uma pergunta básica, né, sobre o conhecimento do PIAPS, né, se o gestor conhecia, né, o que ele via de desafios, né, enfrentados aí na PS, e o que ele também, né, observava de oportunidades que o programa pudesse atuar aí para tentar, né, mitigar aí, digamos assim, essas questões. A gente pode passar. E aí as respostas foram bem interessantes, né?
Num primeiro momento, ali a gente viu que apareceu a questão da população migrante, né? Algumas pessoas fizeram um apontamento aí que estão tendo um atendimento dessa população, mas estão tendo dificuldades no registro, né? Então, uma das falas que apareceu no fórum foi justamente isso, né? Um desafio atualmente é manter os migrantes estrangeiros no PEC-SUS devido à falta de documentação, né? Aí uma outra fala também, né, no mesmo sentido, né, o desafio do atendimento dos migrantes estrangeiros e da falta de documentação para realizar esses registros. Aqui a gente achou importante abordar, né, que esse atendimento, né, independente de ter um documento ou não, ele pode ser realizado, né? O que se orienta, né? É que se faça um cartão nacional do SUS provisório, né? Não tem a necessidade de ter a informação do CPF ali, mas a gente não perde esse registro, né? A gente tem uma nota técnica, uma nota informativa do Estado e também tem uma nota do Ministério, acho que vou até deixar no chat aqui para vocês, vou passar aqui, para consulta, que pode ser utilizada nesses casos, tá, gente? Então, isso foi uma questão interessante, também tem no PIAPS, né? Já estou falando aqui alguns apontamentos para tentar solucionar, digamos assim, né? Solucionar não é a palavra certa, mas tentar trabalhar com essas questões. O PIAPS também tem recurso para a população migrante, né? Então, tem formas de abordar também o atendimento dessa população. Outra questão que apareceu, que a gente achou bem interessante ali, e que já é, de certa forma, uma questão de praxe, né? Mas ainda um problema muito relevante é a questão do foco em que se dá, né? O modelo de atenção que a gente está trabalhando na PS, né? Então, a preponderância de ações curativas, né, em relação às ações de promoção de saúde, né? Então, muitas vezes a gente sabe que, né, a rotina das equipes aí é de sobrecarga, né? Não se consegue, atender, apagar incêndios, digamos assim, né? É uma questão que toma conta e às vezes a equipe não consegue se planejar, né? Então, um ponto importante aqui das falas, o que a gente vê, né? O maior desafio é mudar o modelo de atenção centrado no médico e ações curativas, né? Então, uma necessidade de evoluir a visão de que a prioridade deve ser propiciar atendimento médico e acesso a exames para a visão de investir ações preventivas e campanhas de saúde. Né? A outra fala também, no mesmo sentido, ali, realizar ações preventivas efetivas mais do que ações curativas, né? E já uma terceira fala também, nesse mesmo sentido, né? Mudar o foco de atenção da PS, realizando ações preventivas mais efetivas, né? Ainda se tem um foco voltado mais para ações curativas. E aqui a gente vê, né, um desafio, digamos assim, em dois focos, né? Um da gestão, né, e um dos profissionais de equipe. Claro, o recurso, ele chega, né, mas é muito no sentido de você conseguir organizar a questão da gestão, é entender essa realidade, né, e como é que a gente pode reservar um espaço, então, para que essas equipes possam minimamente se planejar, né, e trazer ações que tentem contornar um pouco, né, esse modo de atendimento, fazer um planejamento mais qualificado para que possa, né, tentar fazer ações mais que promovam mais saúde do que apenas tratem questões mais agudizadas, digamos assim. Então, o PIAPS, ele traz, por exemplo, no componente 5, na Rede Bem Cuidar, né, são instrumentos, né? Você tem ali, né, um incentivo, por exemplo, a organizar reuniões de equipe, né? Pode parecer básico, mas é importante, né? Uma equipe que consegue minimamente reservar ali um espaço para poder conversar sobre seus processos de trabalho, né, e tentar, ou até fazer uma qualificação, uma educação permanente, né, é algo que já pode ir se trabalhando. E claro, né, gente, eu sempre digo isso, né, olhar para os recursos que estão sendo direcionados via componente, ali, sociodemográfico, de equipes, RBC, né, são recursos que também podem ser trabalhadas ações nesse sentido, né. No próximo slide também, acho que as respostas, elas vêm ao encontro disso que eu estou falando também, a gente explora um pouquinho mais. Apareceu também questão de tempo, né, que está ao encontro disso que eu estou falando, né, quando a gente fala em qualificação da PS, disponibilizar tempo e qualificação de organização dos serviços e profissionais, né. E aí puxa um pouco aqui para a questão dos indicadores e formas de registro, né, mas isso vem ao encontro também dessa parte de gestão que a gente está falando aí.
E também uma fala que a gente achou interessante trazer sobre o conhecimento do programa, né? Então, um dos desafios aqui que a pessoa traz, né, é o conhecimento por parte do programa e sua importância por parte de toda a equipe de APS, né? Realmente, aqui, quando a gestão conhece um pouco mais o programa, né, entende os recursos que estão sendo repassados, né, e a equipe vê o trabalho que ela está fazendo dentro do programa, né, seja da Rede Bem Cuidar, olhando para o recurso sociodemográfico, né, sabendo que tem recurso para as equipes, e consegue ser feita aí esse casamento, digamos assim, né, uma equipe RBC que vai lá, completa a sua certificação, e ao mesmo tempo consegue ver que o recurso de custeio que está sendo passado ali, né, está tendo um certo retorno em qualificação, né, que isso traz um retorno também para o atendimento da população, isso dá mais legitimidade para o programa, né, e obviamente ganha mais legitimidade diante dos profissionais e da população também. Então é muito importante conversar sobre o programa. Acho que pode passar, Pri. Né, então, as oportunidades aqui identificadas vêm muito ao encontro disso que eu já estou falando, né? Vocês mesmos trouxeram aí, né, formas de mitigar aí, então, essa questão, principalmente a questão de mudar aí um foco de ação preventiva, curativa para uma preventiva, né? Então, trazendo aqui, ó, que o PIAPS pode ajudar a superar desafios, né? Instituindo mecanismos que incentivem a formação continuada, né, de profissionais, de valorização profissional, aqui num segundo momento, aqui na última coluna, né, o PIAPS pode ajudar a superar e impulsionar a melhoria através de priorização de ações de prevenção, promoção de saúde, educação continuada, né, aí puxa aqui para capacitação online, apresentar relatórios para que a equipe consiga analisar, né, a migração para a base de dados do Ministério da Saúde, né, questão dos sistemas de informação. Bem no meio aqui, a gente vê uma proposta que traz um pouco mais estruturada, assim, a relação aí de como trabalhar essa questão, né? Então, o PIAPS poderia, né, ajudar a superar o desafio, né, impulsionar melhorias na PSC, né, priorizar mais ações preventivas de promoção de saúde e instituir mecanismos que incentivem formação continuada de profissionais e valorização profissional. Né? E aí essa pessoa ela ainda traz aqui, né, formas de fazer esse processo acontecer. Né? Então, como a outra questão disse, né, treinamentos online para equipes, né, todos os profissionais, aí que ela aborda um pouco o indicador, né, avaliação do registro adequado desses indicadores, agenda protegida para educação permanente, né, relatórios gerenciais dos indicadores. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui é tentar reservar um espaço para qualificação do processo de trabalho, né? Tanto para a gestão, né, o secretário de saúde, o coordenador de atenção primária entender a importância de você ter esse espaço para fazer um planejamento, né, para olhar para o seu território, né, a gente puxa muito para os processos fundamentais da PS, né, tentar identificar demandas de saúde que podem ser, que pode ter uma atuação antes que elas se tornem agudizadas, né, evitar internações por causas sensíveis. Então, resgatar um pouco aquele olhar básico da atenção primária, né, com ferramentas que os programas que a gente já tem aí, né, nos sites do Ministério, da Secretaria de Saúde, de tentar minimamente organizar, né, ter um espaço, uma reunião de equipe, fazer uma educação permanente, organizar e entendendo o processo de planejamento como importante, né, para tentar qualificar melhor o atendimento para a população. E por fim, né, gente, trazendo aqui, né, aqui tem meio que um elogio, penso eu, né, o PIAPS, quando atingido seu objetivo, consegue trazer motivação para a equipe, né, estrutura qualificada, prestação do cuidado com excelência, conquistando vínculo com os usuários, que é isso que a gente quer. A gente quer que o programa ele estimule, né, o trabalho dos profissionais, da gestão e principalmente que o usuário do SUS se sinta contemplado, né, esse é o objetivo final de todo o processo que a gente trabalha aqui dentro, né. E também, finalizando aqui as respostas, né, o PIAPS não pode ser visto apenas como um repasse a mais, ele precisa ser uma ferramenta construída com as equipes. Então, quando os profissionais veem seu impacto direto no atendimento, menos filas, melhores condições, reconhecimento, o programa ganha reconhecimento. Basicamente é isso que, acho que isso sintetiza, assim, o que a gente quer com o programa, né, e eu achei muito interessante as respostas, né, e principalmente o que eu gostaria de deixar para vocês, gestores, né,
é essa conversa que você tem que ter com gestão e com os profissionais que estão trabalhando nas unidades de saúde, né? Acho que quando os dois conseguem conversar e alinhar os entendimentos, né, os processos, eles se qualificam e o objetivo final, que é atender os usuários, se torna mais eficiente, a gente consegue mais saúde, né? É difícil, né? Mas a gente está aí também para conversar e para se apoiar, que é o objetivo desse curso. Acho que pode passar, Pri. Então, o que eu tinha da minha parte de dar o retorno da última aula foi isso, né? Agradeço a todos que mandaram respostas, tiveram mais respostas, né? Mas agora a gente vai para o próximo tópico do curso, então eu vou passar a palavra para a colega Priscila. Fique à vontade aí. Obrigado a todos. Obrigada, Gabriel. Então, no encontro de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as equipes de APS. Então, né, saber quais são esses tipos de equipe da APS, quais os profissionais que devem compor essas equipes, quais informações estão disponíveis, né, para a gente poder credenciar novas equipes no nosso município. E também, depois de credenciadas, né, saber como eu posso identificar se as minhas equipes estão completas. Como atividade, então, da preparação desse encontro, né, a gente deixou a questão, então, mais da etapa ali final de que vai ser do nosso encontro hoje, né? Então, como saber identificar se as minhas equipes estão completas? Então, né, a composição da equipe, para a gente poder receber, né, ter o recurso integral, né, daquela equipe, a gente precisa identificar, né, um dos itens para esse recebimento é a composição completa da equipe. Então, a gente precisa, né, entender como é que funciona o e-gestor, acessar os relatórios públicos do e-gestor e também ter o conhecimento da página do CNES. Então, né, a gente pediu para que os participantes, né, fizessem essa análise, acessassem, né, o e-gestor, acessassem o CNES, para verificar, né, a composição das equipes, se estavam recebendo, e compartilhar, então, esse retorno lá no fórum. Então, com alguns retornos aqui que a gente teve, né, dos que retornaram, foi um retorno bem positivo, assim, de que, né, os colegas estão, né, acessando os sistemas de informação, estão conseguindo identificar, né, se as equipes estão completas, né, então a gente teve, né, o retorno, então, de que é importante, né, entender qual é a composição dessas equipes, né, para saber se elas estão completas, que é importante, né, acessar com frequência os relatórios de pagamento. Então, a gente viu que vários viram que as suas equipes estavam completas, que fazem um pente fino no CNES todo mês, né, para alinhar essas composições, ver se não tem nenhuma inconsistência, para depois não perder nenhum recurso. Né? Também trouxeram aqui um desafio que é a rotatividade de profissionais, né? Então tem que se estar atento mensalmente, né, com entradas e saídas de profissionais, né, para essa equipe estar sempre, né, com a composição certinha, não haver perda de recursos. Também trouxeram, né, além da questão da composição também, perda de produção, né, porque o cadastro desses profissionais e como eles vão registrar sua produção também influencia, né, no recebimento de recursos. Então, né, pode-se ver que já estão fazendo, né, essa análise constante da gestora e do CNES para fazer, então, o monitoramento adequado dessas equipes. E a gente vai ver mais para o final do encontro, né, para quem ainda tiver dúvidas, bem detalhado como fazer essa consulta, então, desses sistemas de informação. Então, primeiro a gente vai começar, então, um pouco, né, sabendo, então, quem são essas equipes mínimas. Para isso é importante também a gente fazer um resgate, né, de como a gente chegou a esse ponto dessas equipes, né. Nos anos 90, então, com o surgimento do PACS, né, do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, depois do PSF, né, o Programa de Saúde da Família. Nos anos 2000, então, né, com o estabelecimento da PNAB, né, da Política Nacional da Atenção Básica, então, com o fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família, então, foi se migrando de um modelo assistencial, né, daquela unidade tradicional, com vários profissionais, com toda a população acessando, né, sem parâmetro de carga horária, de número de profissionais, sem parâmetro de população, para então uma abordagem por equipe, né, com vínculo, com população descrita, né, com uma continuidade de cuidado.
Então, para isso, né, o Ministério da Saúde preconiza critérios, né, para esses tipos de equipe, com um número mínimo de profissionais, mas também é sempre bom lembrar que a gente tá sempre atento às especificidades do nosso território, né? Considerar fatores como a vulnerabilidade social, o nosso perfil demográfico, né, a morbidade da área atendida, porque isso pode levar, então, à necessidade de complementar essas equipes com mais profissionais, né, para além daquela composição mínima de cada equipe. Então, vamos passar, então, para quem são essas equipes. Começando aqui pela equipe, então, de saúde da família, né, SF. Então, a SF ela é composta, né, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar, um técnico em enfermagem e pelo menos um agente comunitário de saúde. Todos esses profissionais, então, eles precisam ter a carga horária de 40 horas semanais, então, individual, né? Um médico precisa ter as 40, enfermeiras 40, assim por diante. Não é possível compartilhar essa carga horária, por exemplo. Eu não posso ter 2 médicos de 20 horas, né? Não se soma as cargas horárias para fazer a 40. Eu preciso ter o médico de 40 horas, então, para ser considerado, né, como profissional dessa equipe mínima válida. Outra questão também que é bem importante a gente ficar atento são os CBOs válidos para cada categoria profissional. Por exemplo, aqui dentro do médico, não são todas as categorias médicas, né, os CBOs de médico, que vão ser válidos para a composição dessa equipe mínima de SF. Então, aqui está o linkzinho do anexo, né, da portaria de consolidação número 1 da SAPS, que tem o rol de todos os CBOs válidos. Um problema que a gente identifica recorrentemente, por exemplo, é cadastrar o médico como médico clínico. Às vezes, porque ele não tem uma formação específica, né, não é especializado em saúde da família, e aí a pessoa responsável pelo CNES cadastra ele como médico clínico. Mas o CBO de médico clínico não é um CBO válido para essa equipe de SF. Então, a equipe tem um médico 40 horas atuando na equipe, mas ela, para o Ministério da Saúde, vai ser considerada uma equipe incompleta por não ter, né, um médico com CBO válido. Então, né, precisa ser médico de medicina, entre os CBOs, por exemplo, né, de estratégia de saúde da família, médico de família e comunidade, médico generalista. Então, a gente precisa estar sempre atento quais os CBOs são válidos para cada composição de equipe. Então, a outra equipe que a gente tem de atenção primária é a EAP. Ela, então, é formada por 2 modalidades, né? A modalidade, então, ela é composta pelo médico e pelo enfermeiro. Então, na modalidade 1, esses profissionais precisam ter um mínimo de 20 horas de carga horária semanal. A população adscrita, então, dessa equipe vai ser correspondente a 50% do parâmetro da SF. E a modalidade 2, então, de 30 horas né, por categoria profissional, correspondendo, então, a 75% do parâmetro da SF. Essa modalidade, então, ela pode variar conforme, né, a carga horária dos profissionais a cada competência. Então, eu solicitei, né, o credenciamento de uma EAP. No primeiro momento, né, meu médico, meu enfermeiro tem 20 horas, eu vou receber, então, pela modalidade 1, mas daqui a pouco, né, fiz a alteração desses profissionais, consegui 2 profissionais para 30 horas, então lá no meu CNES, eles vão estar com a carga horária de 30 horas, então o Ministério da Saúde vai analisar, não, agora, né, ele está com uma carga horária maior, então ele vai passar a receber pela modalidade 2. Então, a gente faz a solicitação de credenciamento de EAP, e a modalidade, então, vai ser paga conforme a carga horária que tiver no CNES naquela competência. Sempre pensando o mínimo de carga horária. Por exemplo, eu posso ter, dentro dessa AP, um médico de 20 e um enfermeiro de 40. O enfermeiro não precisa exatamente estar com a mesma carga horária do médico, mas aí vai se entender que, como o médico é o profissional que está com a carga horária menor, então ele vai ser identificado como uma EAP de modalidade 1. Além das equipes, eu quis trazer também alguns pontos importantes sobre os agentes comunitários de saúde. Por ser um profissional, né, que compõe obrigatoriamente SF, né, e tem várias características importantes, então a gente trouxe também algumas informações.
Aqui considerando não só os agentes comunitários, como agora também os técnicos, né, em agente comunitário de saúde. Então, ele é um profissional, né, que compõe obrigatoriamente a SF, ele vai desenvolver, então, as ações de promoção da saúde, prevenção, né, tem foco em atividades educativas em saúde, vai fazer as atividades, né, o acompanhamento no domicílio. Então, o número de ACs, ele, por equipe, ele deve ser definido conforme a base populacional, critérios, né, demográficos, epidemiológicos, socioeconômicos, de acordo com a definição local. Né? Porque apesar da composição ser de apenas a gente precisa entender o nosso território e identificar, né, a quantidade de agentes de saúde que a gente precisa para dar conta, né, da atenção e do cuidado daquele território. Então, né, na PNAB a gente tem que em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e de vulnerabilidade social, a recomendação, então, né, de cobertura de 100% da população pelos ACs, né, com um número máximo de 750 pessoas por agente. Então, nas atividades do agente de saúde, eles vão ocorrer pela lógica do planejamento, né, do processo de trabalho, a partir das necessidades desse território, né, priorizando, então, a população com maior grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico. Então, também para fins de financiamento, né, os ACs, eles devem estar vinculados a uma equipe de SF, que ele precisa estar, né, para essa SF ser válida, podem estar também nas equipes de atenção primária, as EAPs, e também nas equipes de consultório na rua. Essas equipes, então, precisam estar homologadas. Além disso, o cadastro, né, desses agentes, eles precisam ser de vínculo direto, né, conforme a lei dos ACs. E a portaria, então, 3162 de 2024 estabelece também o valor, né, de incentivo financeiro federal do custeio mensal, então, igual a 2 salários mínimos. Também é importante, né, a organização do território, né, de atuação dos ACs. A gente tem uma nota orientadora também de apoio, né, para fazer essa organização, até para o município também se organizar, como fazer a contratação, né, porque como o ACS precisa estar nesse território da equipe, como é que eu vou dividir? Eu vou fazer um processo seletivo por microárea, pela área, né, de toda a equipe de saúde da família. Então, essa nota faz esse apoio, então, de orientação. Aqui também com relação às equipes homologadas é importante, daqui a pouco eu criei uma nova SF, essa nova SF ainda não recebeu credenciamento e já cadastrei esse ACS nessa SF. Enquanto essa equipe não for homologada, eu não vou receber também por esse ACS que está cadastrado nessa equipe de saúde da família. Então é importante, né, esses profissionais estarem cadastrados nas equipes homologadas. Outra equipe, então, que a gente tem na atenção primária são as equipes de saúde bucal, né? Essas equipes, então, elas vão estar vinculadas às SFs ou EAP, devendo, então, compartilhar, né, a gestão e o processo de trabalho da equipe, e elas vão ter a responsabilidade pela mesma população e território adscrito que a SF ou EAP a qual integra. Então, né, se eu tenho uma equipe de saúde bucal vinculada a uma determinada SF, eu vou acompanhar a população daquela SF, né? Então, vou estar integrada ao processo de trabalho daquela equipe de estratégia. Então, né, como modalidades da equipe de saúde bucal, a gente tem, então, a equipe de saúde bucal de 40 horas, com a modalidade, então, 1, que é a de cirurgião dentista, com auxiliar ou técnico em saúde bucal, e a modalidade 2, então, cirurgião dentista, um técnico em saúde bucal e mais um auxiliar ou técnico em saúde bucal. Aqui também, né, a carga horária individual mínima tem que ser de 40 horas, então não posso dividir essa carga horária entre profissionais, né? Para eu ter uma equipe de 40 horas, eu preciso ter um dentista de 40 horas, eu não posso ter 2 dentistas de 20 horas, por exemplo. E essa equipe precisa estar com a vinculação correta, né? Ou a uma SF ou a 2 EAPs de 20 horas, para poder fechar nessa mesma quantidade de população adscrita acompanhada. Então, muitas vezes a gente olha lá no CNES, está a equipe cadastrada com a equipe completa, mas está faltando a vinculação. Se a vinculação não estiver correta, eu não vou receber por essa equipe. Temos também, então, né, a modalidade de ESB, de carga horária diferenciada.
ASB, então, de 30 horas, né? Vai ser um dentista, um auxiliar ou um técnico com 30 horas. Ela, então, precisa estar vinculada a uma EAP de 30 horas também. Não pode ser a uma SF, nem a uma EAP de 20. Então, a ASB de 30, ela só consegue estar vinculada a uma EAP de 30 horas. E a ESB de 20 horas, então, vão ser o auxiliar, o dentista, o auxiliar ou técnico, com a carga horária mínima de 20 horas. Aí, nesse caso, então, né, eu posso ter ela vinculada a uma EAP, ou então eu posso ter duas ESBs de 20 horas vinculadas a uma ESF. A outra modalidade que a gente tem, então, de equipes na PS é a EMULT, né, que essa é mais recente, a gente já teve o NASF, ficamos um tempo, né, sem ter financiamento do NASF, então foram equipes que até muitos municípios mantiveram cadastradas e atuando nos seus territórios, mas então veio a atualização para a EMULT, com um novo financiamento, né. Então, as EMULTs, então, são compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento, diferentes categorias profissionais. Eles vão atuar, então, de maneira complementar e integrar dessas outras equipes, né, da APS. Então, vão ser responsáveis também pela mesma população e território, né, dessas equipes que eles vão estar vinculados, fortalecendo, então, né, as articulações com outros equipamentos de saúde e outros setores também, né, como saúde, como educação, serviço social, cultura, lazer, esporte, entre outros. Essas equipes também podem ofertar o atendimento remoto, né, como ferramenta tecnológica para otimizar o seu processo de trabalho. Então, o que nós temos de modalidades de EMULT, né? Nós temos, então, a estratégica, que vai ter um número máximo, vai ter um número mínimo de uma equipe, máximo de 4, né, de equipes vinculadas. A carga horária, então, mínima total dessa equipe precisa ser de 100 horas, e a carga horária máxima por categoria profissional, então, de 40 horas. Então, por exemplo, eu tenho nutricionista nessa equipe de EMULT estratégica, eu só posso ter até no máximo 40 horas de nutricionista. Então, essas EMULTs, elas podem ser vinculadas também à SF, à EAP, ao consultório na rua, né, equipes ribeirinhas, equipes de saúde fluvial. A equipe, então, é multicomplementar, né? Então, vão ter um número de equipes de 5 a 9 vinculadas, uma carga horária mínima de 200 horas, uma carga horária máxima por categoria profissional de 80 horas. E a outra modalidade, então, de EMULT, a EMULT ampliada, então tem que ter de 10 a 12 equipes vinculadas, 300 horas, né, de carga horária mínima total, e até 120 horas de carga horária máxima por categoria profissional. Além disso, as equipes EMULT, elas precisam ter também profissionais fixos. Na EMULT estratégica, então, precisa ter pelo menos um nutricionista ou um psicólogo. Na complementar e na ampliada, eu preciso ter aqui uma combinação de 2 profissionais, né? Então, assistente social ou farmacêutico, ou nutricionista ou psicólogo, combinado com mais um profissional, fisioterapeuta ou fonoaudiólogo ou profissional de educação física ou TO. Então, eu preciso ter um profissional daquele primeiro grupo e pelo menos mais outro profissional do segundo grupo, tanto para complementar como para ampliar. A carga horária, então, mínima, né, por categoria profissional. Para os médicos, então, de 10 horas, e para as demais categorias, 20 horas o mínimo, então, para, né, ser considerada válida esse profissional. Então, por exemplo, se eu tenho lá um profissional cadastrado com 6 horas, 8 horas, essa carga horária não vai ser contabilizada, né, para essa equipe EMULT. Então, né, quais são os profissionais que podem compor esse EMULT? Então, dentro da categoria médica, né, nós temos aqui um rol como acupunturista, cardio, dermato, endócrino, geriatra, gineco, né, homeopatia, pediatra, psiquiatra. Então, esses profissionais não precisam compor obrigatoriamente, não precisa ter uma EMULT com obrigatoriamente alguma categoria médica, eu posso ter só as de outros profissionais. Se eu for optar por ter essa categoria médica, né, o mínimo, então, de carga horária de 10 horas.
E as demais categorias, então, profissionais, né, que como arte educadora, assistente social, farmacêutico, físio, fono, né, médico veterinário, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, sanitarista, terapeuta ocupacional. Aqui também é importante a gente verificar os CBOs válidos, porque às vezes tem algumas categorias profissionais que tem, por exemplo, farmacêutico é um que tem vários tipos. E aí, para a EMUT, são considerados dois, né? O farmacêutico, que é só farmacêutico, e o farmacêutico clínico. Então, a gente também precisa estar atento, né? Quais são os CBOs válidos aqui na apresentação, depois que fica lá disponível para vocês. Já vai o link direto na portaria, que tem bem certinho quais são os profissionais, né? Quais são os CBOs válidos, né? Para compor as EMUTs. Então, outras informações aqui bem importantes para as equipes EMUT, né? Então, elas podem estar vinculadas a equipes de diferentes estabelecimentos. Então, daqui a pouco no meu município eu tenho, né, 2 unidades básicas em locais diferentes. E essa EMUT, ela pode estar vinculada a essas, em cada uma, né, tem uma equipe de saúde da família. Então, eu posso estar com essa EMUT vinculada a essas 2 SFs, mesmo que elas estejam em estabelecimentos diferentes. Essa EMUT pode até estar num terceiro estabelecimento, pode estar num estabelecimento de uma dessas equipes, então não tem problema, ela pode estar em CNEs, né, diferente. Para homologar essa EMUT, então, é bem importante, ela precisa estar cadastrada no CNEs, cumprindo os critérios da modalidade solicitada no credenciamento. Diferente, por exemplo, da EAP, que o cadastro EAP e a modalidade depois vai ser definida, né, conforme a carga horária, na EMUT, para fazer a homologação, primeiro eu preciso estar, né, com os critérios bem certinhos do tipo de EMUT que eu solicitei. Então, se eu solicitei uma EMUT estratégica, eu preciso, então, ter de 1 a 4 equipes vinculadas, eu preciso, né, ter a carga horária de 100 horas, ter pelo menos um nutricionista ou psicólogo, né, cadastrados, então, certinho no CNES. Depois que eu cadastrei, né, fui credenciado, estava cadastrado e essa equipe foi homologada, eu consigo receber recurso por essa modalidade diferente da credenciada, não preciso solicitar um novo credenciamento. Por exemplo, eu tinha no meu município 4 equipes de SF e uma EMUT, né, vinculada a essas 4 equipes. Aí eu consigo agora credenciar uma nova equipe de saúde da família. Eu teria carga horária para ter 200 horas. Eu preciso, né, solicitar uma nova equipe complementar? Não, eu posso só organizar, né, a carga horária para ter as 200 horas, ter ali os critérios de profissionais mínimos, ter as 200 horas, e aí o Ministério da Saúde vai entender, não, agora ele está cumprindo os critérios, né, referentes à equipe complementar, então eu passo a receber pela equipe complementar. Da mesma maneira que daqui a pouco eu tinha uma equipe complementar e não consegui mais manter as 200 horas, eu posso organizar, então, né, essa EMUT com uma vinculação como uma equipe de estratégica, né, até 4, com as 100 horas, e aí passo a receber pela equipe, então, estratégica. Então, a gente consegue fazer, depois de homologado, né, esse recebimento de recurso por uma modalidade diferente. Outra questão importante também é que nenhuma equipe ela pode estar vinculada a mais de uma EMUT simultaneamente. Então, a EMUT vai estar vinculada a mais de uma SF, mas a mesma SF ela não pode estar vinculada a 2 EMUTs. Então, né, cada equipe pode estar vinculada somente a uma EMUT. Então, minha SF só pode estar vinculada a uma EMUT, a minha EAP, mesma coisa. E também existe, né, uma outra modalidade de arranjo, que é o intermunicipal, né, que pode ocorrer, então, quando um conjunto de municípios, né, pleiteiam ter uma EMUT, daqui a pouco eu quero ter uma ampliada, mas, né, o meu município só daria uma estratégica, o meu município vizinho a mesma coisa, então a gente se junta, então, para solicitar essa equipe, então, intermunicipal. E aí só pode ser a modalidade, então, ampliada com a carga horária de 100 horas, de 300 horas. Temos também, né, a equipe de atenção primária prisional. Essas equipes, então, né, vão atender a população privada de liberdade. Elas podem funcionar, então, de forma permanente, né, dentro do serviço penitenciário, ou também é possível ter, né, uma equipe da APS do território com carga horária compartilhada, então, para atuação junto à população privada de liberdade. A gente vai ver, então, aqui quais são esses
esses tipos de equipe de atenção prisional. Então, o primeiro tipo de equipe é esse, que é com a carga horária compartilhada, né? Então, se compartilha a carga horária dos profissionais, então e aí 6 horas dessa carga horária, então, vai ser compartilhada para as unidades prisionais, que tenham até 300 custodiados. Então, a equipe mínima, nesse caso, vai ser de um médico, um enfermeiro, um cirurgião dentista, um técnico em enfermagem ou auxiliar e um técnico de saúde bucal auxiliar. Aí, então, as outras equipes que vão ser as que vão atuar diretamente, né, nos serviços penitenciários. Então, temos a equipe, então, de atenção primária prisional essencial, que pode ser de 20 ou 30 horas, conforme ali, né, a população de custodiados, e vão ter, então, uma composição mínima de um médico, um enfermeiro, um cirurgião dentista e um técnico auxiliar de enfermagem. Nós temos, então, também mais outros 2 tipos, né, de equipe de atenção primária prisional. Então, temos a ampliada, então, também que pode ser de 20 ou 30 horas, conforme também, né, a população prisional. Aí, além daquela equipe mínima, né, que já tinha ali da essencial, vai ser selecionado, então, mais um profissional, né, dentre as ocupações de enfermeiro, médico, psicólogo, assistente social, farmacêutico, nutricionista, físio ou terapeuta ocupacional. E uma outra modalidade, então, de equipe prisional é a complementar psicossocial. Então, ela também pode ser de 20 ou 30 horas, e aí vai ter uma composição, né, de médico psiquiatra ou um médico com experiência em saúde mental e mais um profissional selecionado entre as ocupações de psicólogo, assistente social ou enfermeiro e 2 profissionais, né, selecionados entre as ocupações de psicólogo e assistente social. Outra modalidade, então, né, de equipe que nós temos é a equipe de consultório na rua. Então, né, as equipes de consultório na rua, elas vão ser equipes multiprofissionais que podem ter uma configuração bem variada, né, de profissionais, a depender da modalidade. Vão desenvolver, então, ações, né, junto à população em situação de rua. Elas vão atuar de forma itinerante nos diferentes territórios do município, né? Então, quando necessário, também podem desenvolver ações em conjunto com as unidades básicas dos territórios, né? Então, as equipes de consultório na rua existem para atender a população que não consegue ou tem dificuldade de acessar, então, os serviços de saúde. O limite mínimo, então, de população em situação de rua para uma equipe de consultório na rua é de 80 pessoas, e municípios que têm uma população, né, maior que 100 mil habitantes já têm garantido o direito a solicitar uma equipe de consultório na rua. Então, aqui a gente tem as modalidades, né? A modalidade, então, 1, ela é formada por pelo menos 4 profissionais, né? Sendo que 2 obrigatoriamente, né, tem que estar entre esses listados, né? Aqui na enfermeiro, psicólogo, assistente social, cirurgião dentista e terapeuta ocupacional. E a gente, né, nos nível médio, agente social, técnico auxiliar de enfermagem, técnico auxiliar de saúde bucal e também profissional de educação física. Na modalidade 2, vão ser essas mesmas listagens de profissionais, mas aí tem que ter um mínimo de 6 profissionais na equipe, né? Sendo 3, então, listados, né? Entre os listados ali, conforme a modalidade 1. E a modalidade 3, então, vai ser essa modalidade 2 acrescida do profissional médico. Então, não é só a modalidade 3 que tem obrigatoriedade de ter o profissional médico. Aqui também na apresentação tem a lista dos municípios que são elegíveis para solicitação da equipe de consultório na rua. Então, né, a composição mínima de cada equipe de consultório na rua deve ser preferencialmente com o máximo de 2 profissionais da mesma categoria, né, profissional, seja de nível médio ou nível superior. E todas as modalidades de consultório na rua poderão, então, ter a vinculação, né, do agente comunitário de saúde e técnico, assim como o técnico também, né, em agente comunitário de saúde na sua composição. Agora, então, eu vou passar um pouquinho para a Natália, para a gente saber como é que a gente faz para ter essas equipes, então, no município. Oi, conseguem me ouvir?
Então, a gente vai conversar um pouco, né, sobre quais as etapas desse credenciamento, né, qual o papel da organização dos serviços no território, como os municípios podem desempenhar esse processo para critérios de definição também de teto dessas equipes. Então, o município que ele deseja, né, ter o credenciamento dessas equipes com cofinanciamento pelo Ministério da Saúde, eles vão precisar seguir algumas etapas, né, importantes no território. Pode passar o slide, por favor? Então, essas etapas, né, é um fluxo simples, mas que demanda, né, uma certa iniciativa e planejamento do município, né, a começar pelo diagnóstico do território, né, o que a gente tem priorizado muito é a realização da territorialização, né, onde o município consegue ali visualizar as suas maiores necessidades, vulnerabilidades, onde estão as pessoas com maiores necessidades de equidades dentro do seu território, né, o tipo de equipe mais adequada para cumprir essa capacidade, né, de aumento de cobertura ou expansão de equipes e faz essa definição, né, é uma estratégia de saúde da família que está sendo necessária, são equipes de saúde bucal, de EMUT, ou tem necessidade de equipe de consultório de rua, né, ou uma EAP cumpriria essa função, né, então essas definições são muito importantes num diagnóstico do território, né, por isso que a gente fala da importância da territorialização, e aí até um outro tema bastante significativo para a gestão da APS realizar no município, e após essa definição, é necessário que se inclua, né, no Plano Municipal de Saúde, na Programação Anual de Saúde, onde vocês poderão definir as metas, os objetivos e as diretrizes, e prever ali a necessidade, né, uma visão de ampliar, qualificar a cobertura, né, de fazer a expansão da atenção primária à saúde no território. Então, após toda essa organização prévia, né, e essa definição, é necessário fazer uma comunicação formal dessa intenção do credenciamento, né, de acordo com a nossa legislação brasileira, a gente precisa submeter esses instrumentos de planejamento à validação dos conselhos municipais de saúde, né, e para isso pode ser redigido um ofício de ciência, né, de maneira formal, né, e submeter em reuniões do conselho. Também é importante da ciência às secretarias estaduais de saúde, né, pode ser inclusive pelas coordenadorias regionais, no caso do Rio Grande do Sul, e pela Comissão Intergestora Bipartite, né, que são os entes interfederativos que nós conseguimos fazer essa comunicação formal desse credenciamento, né, junto aos órgãos competentes. Pode passar o próximo, por favor. E então, o município ele já pode, né, fazer essa solicitação e credenciamento no próprio sistema do Ministério da Saúde. Acredito que todos já tenham, né, suas senhas, já tenham acessado, inclusive, bastante o nosso sistema do Gerencia APS, né, também conhecido como e-Gestor, e é uma solicitação que é feita através do perfil restrito do gestor municipal de saúde, né, no caso, geralmente, o secretário de saúde, onde ele vai abrir, tem uma aba de credenciamento. Então, quando ele faz esse acesso, a página do Gerencia já vai mostrar quais as equipes que ele tem possibilidade de solicitar, né? E também nós recomendamos que faça uso da nota técnica 282, que é uma nota técnica com orientações sobre a solicitação do credenciamento, fala os tipos de equipe, também fala sobre a adesão de equipes e os serviços e programas que estão disponíveis da atenção primária à saúde com o cofinanciamento do Ministério da Saúde. Podemos ir para o próximo. Então, após essa solicitação no sistema, né, já fica gerado um requerimento, né, e vocês, inclusive, podem acompanhar o status dessa solicitação, né, geralmente aparece como status de solicitado, e
demora um pouco porque passa pela análise técnica da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. A equipe de financiamento, ela já faz automaticamente o deferimento de todas as solicitações, desde que tenham teto. Então, o que demora um pouco é a publicação das portarias, né? Porque elas acontecem conforme a disponibilidade orçamentária do Ministério da Saúde. Então, todas as solicitações, em algum momento, elas, após a análise técnica, passa pela publicação de credenciamento. E essa publicação de portaria de credenciamento, ela dá o start, né, para o município, ele agilizar, né, o quanto antes os registros das equipes no CNES. Existe sim uma possibilidade de, caso o município já tenha a equipe, já esteja funcionando e possa iniciar, né, os trabalhos com recursos próprios, ela pode sim cadastrar no CNES antes da publicação da portaria, porém, para ter o cofinanciamento do Ministério da Saúde, ela só vai acontecer, né, após essa publicação, que é como se fosse uma autorização, né, para ter o cofinanciamento federal. Então, após a publicação dessa portaria, né, que acontece em diário oficial, o município ele vai ter até 3 competências consecutivas para fazer todos os cadastros da equipe, colocar os códigos do INE, né, e subir produção dessa equipe para então ter uma outra portaria de homologação, né, definitiva dessa equipe. Então, essas instruções básicas, né, tá no parágrafo 3 do credenciamento, né, o tópico de financiamento das ações de atenção básica, no anexo da portaria de consolidação 2, de 28 de setembro de 2017. Pode passar. Existe um outro fluxo também de fazer solicitação de credenciamento com alteração de tipologia, né, que é quando o município tem, por exemplo, um EAP ou 2 EAP e deseja transformar essa equipe em estratégia saúde da família, por exemplo. E aí, nesse caso, né, os fluxos de credenciamento, inicialmente, ele é similar, porque vai necessitar de uma iniciativa, um planejamento municipal, né, fazer uma comunicação formal de intenção, tanto com a Secretaria Estadual, o Conselho Municipal de Saúde e também com a CIB, e fazer a solicitação de alteração. Essa solicitação de alteração é que é um pouco diferente da anterior, porque nesse caso, a portaria 1710, ela traz, né, algumas orientações de que o município ele precisa enviar um ofício de solicitação de alteração, onde tem um anexo na nota técnica, né, com formato de solicitação, e o gestor ele precisa preencher, né, assinar, identificar quais são essas equipes que vai ser feita a mudança, a alteração de tipologia, indica tanto o INE da equipe atual, como o INE da nova equipe a ser credenciada e homologada, e ele vai fazer o envio dessa solicitação, né, via ofício. Então, essa seria a principal diferença. Pode passar para o próximo. E importante salientar que esse ofício ele deve ser anexado, né, num fluxo de processos de protocolação do SEI, não pode ser enviado por e-mail, né? Então, o município ele precisa acessar o sistema eletrônico e iniciar um novo processo, né, no tipo de saúde, de gestão da atenção primária à saúde, onde ele pode preencher os campos obrigatórios iniciais e incluir o ofício como um tipo de documento. Então, é importante que ele esteja assinado eletronicamente, né, no formato necessário e orientado pela portaria, e que tenha a ciência, né, dos entes já mencionados. Então, após esse envio, né, a unidade responsável, que é a SAPS, ela vai seguir o fluxo, né, de análise técnica e
de disponibilidade orçamentária, e essas respostas também serão geradas via SEI. Então, o município pode acompanhar no próprio processo a análise de requerimento. Nesses casos, essa análise pode ser autorizada, né, requerida imediatamente, e ainda assim aguardar disponibilidade orçamentária para posterior publicação do credenciamento, ou caso tenha alguma inconsistência no anexo, faltar algum detalhe no documento, também o processo será respondido solicitando uma alteração. Então, para o município que faz esse tipo de fluxo de credenciamento de alteração de tipologia, deve acompanhar o seu processo, né, via SEI, e aí é importante ter todos esses detalhamentos que já foram mencionados. Pode prosseguir. No entanto, a gente salienta que para o cofinanciamento do Ministério da Saúde, existe um teto, ou seja, um limite, né, no qual essas equipes elas podem ser financiadas. Então, o que é esse teto de equipes, né, e como que ele é definido pelo Ministério da Saúde? Então, no próximo slide, a gente vai ver que esse teto é o número máximo de equipes de saúde da família que o município pode credenciar para receber o financiamento federal pelo Ministério da Saúde, e ele serve, né, para organizar o custeio federal da atenção primária, garantindo que os recursos eles sejam proporcionais à população atendida, né, e evitando sobreposição, subutilização de equipes em municípios com pouca ou muita população, né, e principalmente que venham a respeitar a equidade, que venham a respeitar as necessidades do território. Então, é uma forma também do Ministério da Saúde planejar e monitorar a expansão dos serviços da atenção primária à saúde de uma forma transparente, né, que tenham critérios e padrões bem definidos, né, também de prestação de contas do órgão federal, garantindo assim que os municípios eles tenham uma base legal, né, de solicitação e de acordo com as portarias de consolidação e financiamento do Ministério, né, tanto a portaria de consolidação número 2 como a número 6. Então, adiante nós podemos ver que esse teto das equipes de atenção primária à saúde, eles seguem inicialmente um critério populacional, essa é a principal base para a definição da quantidade de equipes que cada município pode ter, e esse número, né, de população ele é estimado conforme os dados do IBGE. Então, no geral, é uma proporção média de uma equipe de saúde da família para cada 2.000 a 4.000 habitantes, né, tendo ali uma definição prévia do território, como, por exemplo, se o município tem 20.000 habitantes, ele pode ter, em média, de 5 a 10 estratégias de saúde da família, mas é claro que isso vai depender da organização local, da adesão, tipo de estratégia, e também dos critérios de vulnerabilidade do território. Então, ainda nós salientamos que o número de pessoas por equipe ele pode ser adaptado de acordo com as realidades locais, né, para garantir a equidade, o acesso e a qualidade do cuidado, né, tendo a portaria, aliás, a política nacional de atenção básica como a nossa norteadora principal, né, e definição desses critérios de tetos de equipe e também de número de pessoas por equipe. Podemos passar para o próximo, onde a gente vai falar um pouco sobre a configuração territorial e geográfica, né, que é importante, pois certos municípios com áreas muito amplas, né, ou de difícil acesso, pode ter tetos maiores para assegurar uma cobertura adequada. E isso é às vezes o que acontece de município com uma população similar ter tetos diferentes. Isso é possível pelas particularidades dos territórios, né, o tipo de população, o tipo de acesso geográfico. Então, existe essa possibilidade. Em equipes de consultório da rua, o teto ele é definido também através de dados populacionais dos censos que são relacionados à população em situação de rua, né, de censos validados pelo Ministério da Saúde. E em equipes, né, de atenção de saúde prisional, os serviços de saúde nos presídios, eles também são conformados de acordo com a população prisional
daquela unidade carcerária. E isso é uma dúvida também que alguns municípios têm, né, tendo em vista que existem unidades carcerárias, pelo menos a maioria, tem populações que são de pessoas de origem de vários outros municípios, né? E o recurso e o teto ele vai estar direcionado para o gestor local daquele município onde está, né, estabelecido o presídio, e existem também organizações de município e estado para essa conformação de gestão. Então, os municípios, com planejamento e capacidade técnica, eles podem implantar equipes também acima do teto definido pelo Ministério da Saúde. No entanto, o teto do Ministério da Saúde, ele vai garantir o cofinanciamento de custeio federal. Ou seja, caso o município ele tenha disponibilidade orçamentária com recursos próprios ou tenha pactuação estadual ou com outros entes e queira expandir a sua cobertura de atenção primária à saúde, é uma decisão local, de autonomia da gestão local, né? O que não interfere no teto do cofinanciamento do Ministério da Saúde. Então, isso aí já pode acontecer, né? E eu acho que talvez seja até importante falar um pouco sobre a mudança que nós tivemos, né, de censo populacional do último censo, e aí ocorreu casos de alguns municípios em que o teto diminuiu pela população ter diminuído de acordo com o censo. Então, isso é possível, né? E existem alguns municípios que já tinham todas as equipes implantadas e cofinanciadas pelo Ministério da Saúde, mas houve diminuição no teto de alguma equipe ou de algum serviço da APS. O Ministério não retirou a homologação, não retirou o credenciamento, se manteve com o que estava, né? Então, sempre seguindo, né, o princípio de continuidade do serviço e do cuidado. Então, essas informações, elas estão bem detalhadas, né, no anexo 22 e anexo 18 da Portaria de Consolidação também, número 2. Então, no próximo a gente pode falar um pouquinho onde que os gestores eles visualizam esses tetos do Ministério da Saúde, né, esses limites. E eu acredito que vocês todos já devem ter acessado, né, é algo simples, através do e-gestor, o teto oficial, ele pode ser consultado tanto nos relatórios públicos, como também pode ser consultado no acesso restrito, né, um caminho é de gestão, teto financeiro da APS, quando você entra com o seu perfil, já vai aparecer o seu município, se for nos relatórios públicos, vai selecionar, né, o município, e aí você pode verificar os limites máximos e financiáveis de todos os tipos de equipes da atenção primária à saúde. E também, né, nós sempre nos disponibilizamos, enquanto Ministério da Saúde, para auxiliar nesse passo a passo, né, caso haja qualquer dúvida ou necessidade, né, a gente também disponibiliza nossos e-mails, mantemos contatos com a Secretaria de Estado de Saúde, auxiliando na retirada dessas dúvidas e nesses acessos, né, inclusive quando há necessidade de trocas de senha do e-gestor ou alguma alteração em relação ao teto que precisa ser analisada, a gente sempre está fazendo esse contato. Podemos passar para o próximo? Então, quantas pessoas, né, pode ser vinculada em cada equipe de atenção primária à saúde? Então, no próximo slide, a gente tem um recorte, né, do anexo da Portaria de Consolidação número 6, que ele traz ali o parâmetro de pessoas vinculadas por equipe. Hoje a gente está com, né, já em portas do novo cofinanciamento federal da atenção primária à saúde, né, com orientações bem claras sobre a importância do vínculo, né, do usuário com as equipes e fazendo estratégias que estimulam, né, as boas práticas. Então, pensando nessa maior cuidado, né, essa possibilidade de vincular as pessoas, as equipes de saúde da família,
os parâmetros eles foram pré-definidos de acordo com a capacidade, né, de cada equipe de fazer um atendimento ou um cuidado, né, mais direcionado aos indivíduos. Então, de acordo com o porte populacional, uma média de municípios que tem até 20 mil habitantes, o parâmetro de pessoas por estratégia de saúde da família seria de 2 mil pessoas, uma média mínima com uma média máxima de 3 mil pessoas, por exemplo. Para equipes EAP de carga horária 30 horas, esse parâmetro já cairia um pouco para 1.500 pessoas, com um limite máximo de 2.250, né? Uma EAP de 20 horas, por exemplo, já reduz para 1.000 pessoas e com um limite máximo de 1.500 pessoas. Então, esses parâmetros ele vai mudando um pouco de acordo com o porte populacional, e a gente percebe também que esses parâmetros eles são uma média, né? Não são critérios ou tetos estabelecidos que precisam ser seguidos rigorosamente, mas existe uma indução, né, através do financiamento, para que não se tenha acima dessa população, né, mas, embora a gente sabe que municípios que têm um quantitativo menor ainda de cobertura, acabam fazendo maiores quantidades de atendimentos, mas a gente sempre vem estimulando, né, ao fortalecimento da atenção primária e a uma expansão qualificada dos serviços de atenção primária dentro dos territórios. No próximo slide, a gente até reforça como que é importante o município ele prezar, né, ter essa disponibilidade da capacidade de atendimento da equipe sem comprometer a qualidade, né? Quando a gente tem municípios que atendem uma estratégia de saúde da família, atendendo, né, mais de 5 ou 6 mil pessoas, então já subentende-se que o comprometimento da qualidade do atendimento, né, ele pode ser mais passível de acontecer. Então, quando se tem uma equipe dentro daqueles critérios, né, que recomendados, existe uma possibilidade maior de facilitar o vínculo, né, com as pessoas e de ter um cuidado contínuo e organizado dentro do território. Então, a intenção do Ministério da Saúde em fazer essas recomendações desses parâmetros mínimos e máximos é tentar garantir o acesso oportuno, né, às ações e à promoção e prevenção da saúde, mas a gente sempre também preza pela autonomia, né, do território e por isso permite ajustes que sejam feitos conforme a vulnerabilidade e as características do local. Então, as nossas portarias, né, da Política Nacional de Atenção Básica e com as nossas notas técnicas, elas servem de base para o planejamento e o financiamento da APS, inclusive o financiamento federal, né, com indução de boas práticas e do acesso e cuidado com os nossos usuários da atenção primária à saúde, mas respeitando sempre a vulnerabilidade e as características da capacidade de oferta de cada equipe. Então, esses valores são referências, né? Não precisa ser necessariamente um teto rígido, né? Conforme ajustes podem ser feitos na realidade local. Se o município ele consegue atender, né, menos de 2 mil pessoas, uma estratégia de saúde da família, né, também não é penalizado por isso, tá? Então, coloquei, acho que à disposição também para ficar, né, até um pouco mais e caso tenham dúvidas a gente ir dialogando, né, e respondendo, e agradeço a oportunidade de participar com vocês hoje dessa aula. Obrigada, Natália. A gente vai passar ainda por mais uma etapa, mas continue conosco, porque aí depois a gente vai passar para essa etapa final, né, para vir dúvidas. Já tem algumas no chat ali, algumas eu já fui respondendo, mas outras a gente vai precisar com certeza do teu apoio também. Então, agora a gente vai passar para a parte, né, que é como saber, então, se as minhas equipes estão completas, né, que foi bem atividade pré-encontro. Primeiro passo, então, é a gente acessar, né,
o relatório, então, público de gestor. Então, para quem não conhece essa carinha, né, do e-gestor da PS, a gente acessa, então, ali a parte dos relatórios da PS, o item, então, gerencia a PS, e o pagamento, então, né, de maio de 2024 atual, que é o do novo financiamento federal. Então, dentro do relatório de pagamento, né, a gente vai selecionar o nosso município e também o período que a gente quer analisar ali de pagamento. Depois, então, que a gente, né, selecionou, vai abrir essa janela, né, referente ali àquele mês. Vocês podem ver que ali já também tem a competência do CNES, que é relativa àquele pagamento, né? Então, normalmente é 2 competências para trás daquela que a gente está verificando o pagamento. Então, o pagamento de junho, a referência do CNES foi abril, né, nesse exemplo. Então, aqui a gente vai selecionar a ação que a gente quer analisar, né? Nesse exemplo, então, que eu coloquei as equipes de SF de atenção primária. Então, eu vou clicar aqui nessa ação, vai abrir uma nova janelinha, e aqui a gente vai ver o detalhamento, então, né, dessas nossas equipes, né? Então, se a gente coloca ali no ver detalhes, a gente vai ter mais informações, então, sobre as nossas equipes. Ao abrir, então, esse detalhe, né, a gente vai conseguir já ver ali, ó, quantas equipes a gente tem credenciadas, quantas já estão, né, com portaria de homologação e quantas a gente tem pagas. Nesse exemplo, por exemplo, o município ele tem 5 equipes credenciadas, mas ele está recebendo somente por 4. Depois a gente vai ver que é importante, mesmo que aparecesse aqui por que 4 estão sendo pagas, não necessariamente elas estão sendo pagas com o recurso integral. Então, mesmo que aqui condizesse, né, homologada com paga, é importante a gente ver o detalhamento. Então, quando a gente vai analisar, né, essas equipes, né, a gente olha essa partezinha, quando a gente vai baixando na página, tem o detalhamento das equipes. Então, nesse exemplo, a gente vê que tem, daquelas 5 equipes que ele tem homologada, uma está inválida e outra que está sendo paga, ela está com desconto de 50%. Então, a gente vai agora identificar qual o motivo, então, que eu estou recebendo, né, por essa equipe num valor proporcional e por que aquela minha outra equipe está inválida. Para isso, então, a gente vai recorrer ao CNES. Então, aqui está cortado, né, no slide anterior estava cortada ali a informação do estabelecimento, mas ali na equipe, no detalhamento, ele aparece o CNES, o INI da equipe, todas as informações certinhas daquela equipe, né, para a gente poder depois avaliar. Então, a gente vai pegar aqui dentro dessas equipes validadas o CNES, né, dessa equipe primeiro, e vai consultar, então, lá na página do CNES. A gente vai colocar aqui, né, na consulta de estabelecimento o número do CNES daquela equipe, vai, então, aparecer, né, ali o nome da unidade. Na parte de detalhamento, aqui tem umas barrinhas, né, então vai abrir uma nova página. Nessa nova página tem aqui os módulos, e a gente vai acessar, então, o módulo de equipes, tá? Então, analisar, né, todas as equipes que tem naquele estabelecimento. Então, acessei, né, o CNES lá daquela minha equipe, que está com 50% de desconto. Aí eu vou identificar, então, né, outro item importante lá, lembram que a referência daquele pagamento era abril, então a gente precisa alterar aqui para abril. Se eu olhar a competência atual, já pode estar com uma outra característica, né, e eu pensar, não, mas a minha equipe está completa. Então, a gente tem sempre que cuidar para colocar aqui a competência que a gente quer analisar referente à competência, né, relacionada àquele pagamento. No caso aqui, então, a gente altera para abril. E aí a gente vai nesse iconezinho aqui, né, de 2 bonequinhos, para identificar, então, a composição dessa equipe. E analisando lá em abril, a gente olha a composição da equipe e vemos que a equipe está sem médico. Então, tem aquele prazo, né, de 2 competências. Então, se eu já olhei aqui que está sem médico, eu posso, então, olhar as competências anteriores. Em março também estava sem médico. Então, por isso que essa equipe acabou, né, recebendo esse desconto no pagamento de junho, pela falta, né, do profissional médico. Aqui, por exemplo, poderia ter, então, daqui a pouco um médico clínico, aí também ela seria considerada, né, uma equipe sem médico, e por isso estaria recebendo, né, esse 50% de desconto.
Agora, então, analisando a outra equipe, né, aquela que estava inválida. Então, a gente segue aqueles mesmos passos, né, mostrados ali, pega lá o número do CNES, entra naquele estabelecimento, identifica a equipe, seleciona ali os profissionais, e aí quando a gente entra na equipe, só estava o técnico e o agente de saúde. Então, como não tinha nenhum profissional de nível superior, ela entra nos critérios de suspensão total, por isso ela foi considerada uma equipe inválida. Isso também é importante, né, olhar as portarias, a portaria do financiamento, ela tem todas as regras de suspensão, então ali a gente consegue saber, né, em que momento eu vou ter um desconto de 25, de 50, quando que ela vai ser considerada, né, uma equipe com suspensão total. Então, lá tem, na portaria tem todos os critérios, e aqui a gente consegue, então, conferir as equipes. Então, nesse caso, a gente viu que ela estava sem os profissionais de ensino de nível superior, por isso que ela foi considerada inválida. Então, é sempre importante, né, a gente fazer essa relação nos dois sistemas, né? E que também, tanto o profissional que trabalha com CNES, quanto o profissional que é responsável pela atenção primária no município, devem estar sempre se conversando. Como, né, os colegas colocaram ali nas suas respostas, na atividade, né, do pré-encontro, precisa estar sempre atento. Entrou um profissional novo, eu preciso cadastrar ele no CNES. Saiu um profissional, eu também preciso retirar esse CNES, né? Porque também tem ele do CNES, porque também tem, não está aqui na apresentação, mas tem o outro tipo de suspensão que é a duplicidade. Então, daqui a pouco, né, o profissional já saiu da minha equipe, eu esqueci de remover ele do CNES, ele já está contratado por um outro município, uma outra equipe, e aí vai dar duplicidade, né, de carga horária, então eu vou acabar tendo um desconto por duplicidade de profissional. Outra questão importante também é verificar a carga horária total desse profissional, né, porque ele só pode ter até 60 horas em estabelecimentos da atenção primária. Então, também cuidar, né? Porque daqui a pouco ele trocou de equipe, eu esqueci de remover ele da outra, cadastrei ele mais uma vez numa nova que ele tá, e aí vai somando a carga horária, ele passa de 60, mas ele nem tá trabalhando, né, em todas aquelas equipes. Então, todos esses detalhamentos é importante a gente estar sempre cuidando, então, para não ter o desconto do recurso. Vou mostrar também rapidamente aqui um outro local que a gente também pode ver a listagem dos nossos profissionais, que é o Elastic CNES. Aqui tem o link, né, para acessar o Elastic CNES. Dentro do painel, um dos painéis que tem, dentro da página, né, um dos painéis que tem é o profissionais por equipes. Então, aqui eu consigo colocar vários filtros, né, eu posso escolher a competência, ou, né, aqui o estado, o município, posso escolher um CNES específico, posso escolher, por exemplo, aqui nesse exemplo do print, né? Tá aqui, eu quero ver, daqui a pouco eu escolho aqui o município, eu quero ver todos os profissionais que estão listados nas equipes de saúde da família. Aí ele vai trazer de forma listada, né? Que eu posso depois também baixar em forma de planilha, a listagem, né, de todos os profissionais cadastrados, com todo aquele detalhamento de informações que o CNES traz. Então, eu posso, né, aqui fazer vários filtros, né? Para poder obter essas informações, então, dos profissionais das equipes que eu tenho no meu município. E para finalizar, então, só para reforçar, né, que a gente foi falando em vários momentos, então, né, para a gente não ter suspensão de recursos. Então, né, cadastrar as equipes em estabelecimentos de EPS, que esse é um item que a gente, às vezes, vê equipes que ficam sem receber, porque não estão nos tipos de estabelecimentos válidos. Então, também é importante tá lá na portaria de consolidação da SAPs, né, todos os tipos de estabelecimentos válidos, né, da PS, para eu poder cadastrar as equipes. Cadastrar, então, os profissionais com CBOs válidos, né, conforme o tipo de equipe. Cadastrar, então, esses profissionais com a carga horária compatível, né, aquela mínima compatível. Então, eu posso ter mais, mas eu não posso ter menos, né? Então, daqui a pouco eu posso ter lá um profissional cadastrado com 44 horas, não tem problema. Eu não posso ter ele cadastrado com menos de 40, né? Senão ele não vai contabilizar para a equipe mínima, por exemplo, no SF. Né, para as equipes de saúde bucal e multi, lembrar sempre, então, do vínculo correto dessas equipes, não deixar de vincular. Eu tive muita multi que foi credenciada e acabou não sendo homologada porque não estava com o vínculo feito de forma correta. E aí se perdeu esse credenciamento, né? Lembrando que o período também
quando a gente recebe, né, a portaria de credenciamento, são de 3 competências, incluindo a competência do mês, né, que foi publicada a portaria, então não é um período muito longo, então a gente tem que estar sempre atento quando sai a portaria de credenciamento, já para deixar essa equipe organizada, né, no CNES e poder receber a homologação e depois o recurso por essa equipe. E dos ACs também, né, cuidar para eles estarem em equipes homologadas, também cuidar do vínculo, né, vínculo direto. Tem alguns municípios que ainda têm a especificidade de terem ainda alguns pagamentos de vínculo indireto, então tem lá uma partezinha no e-gestor que vocês podem ver lá, que são os ACs pagos por vínculo indireto, se o município ainda tem algum, qual é o limite que ele pode ter desse vínculo indireto, e a tendência dele é cada vez diminuir mais, né? Porque se eu retirar aquele profissional, depois eu vou acabar tendo que contratar, quando for contratar um novo, já vai seguir a lógica da lei dos agentes de saúde, que precisa ter o vínculo direto. E outro item importante agora, que é também a produção desses agentes de saúde, né? Porque mais de 6 meses sem o cadastro de produção desses agentes também incorre suspensão. Então, ficar de olho, né, se a produção deles está migrando de forma correta. Outro item que a gente viu bastante é que os profissionais, até a pergunta ali agora da Annelise, né, já pode trocar para os agentes de saúde? Sim, com certeza. Mas o que tem que ficar atento? Quando eu alterar esse CBO para Tecno no CNES, eu preciso baixar um XML atualizado, atualizar no meu eSUS, no meu prontuário que eu utilizo, para que o registro dele também seja por técnico em agente de saúde, em agente comunitário de saúde. O que a gente tem visto bastante? Muita produção invalidada de agente, porque foi trocado no CNES e ele continua registrando as atividades dele só com o CBO antigo de agente. E aí essa produção é toda reprovada, porque são CBOs diferentes. E aí, com isso, vai esperando essa produção. E pensando que agora tem essa questão da suspensão pela falta de produção, às vezes o profissional está produzindo, está registrando, e a gente vai olhar lá no relatório de validação do CISAB, a produção dele está sendo toda reprovada, porque o CBO está divergente. Então, para quem fez essa troca, cuidar bastante. Vejam se o agente já está registrando pelo CBO de técnico certinho já no seu prontuário, para não ter, né, toda essa perda de produção, pensando que mais do que nunca agora, com os indicadores, né, com um componente de vínculo e acompanhamento, com os indicadores de qualidade que tem atividades, né, boas práticas específicas dos agentes, perder a produção deles vai ser, né, um prejuízo bem importante. Então, ficar atento, né, a essas questões. Lembrar, então, né, do nosso próximo encontro, que vai ser dia 20 de agosto. Mas antes disso, a gente vai passar agora, né, para o momento das dúvidas. Vamos ver aqui que vocês ainda têm mais de questões. Algumas eu já fui respondendo no chat, outras acho que a gente pode ver do Natália para ver se consegue nos ajudar também a responder. Quem também quiser perguntar, pode levantar a mão, abrir o microfone, fazer a pergunta. Deixa eu ver algumas. Eu vou ir com um pouco de trás para frente, tá, gente? Para ficar mais fácil aqui, ó. Quando muda a competência para verificar o desconto que deu o motivo. Tem como arrumar dentro da competência que deu o desconto ou precisa ajustar somente na atual? Que eu saiba é o que passou, né? A gente não consegue atualizar a competência que já teve aquele desconto. Então, é importante corrigir o quanto antes para não ter novos descontos, né? Então, daqui a pouco estava lá faltando um profissional, mas eu tinha, e aí eu só fui ver agora. Como são 2 meses depois, eu não tenho como resgatar mais a informação daquele CNES de 2 meses depois, né? Então, é importante bem ali até fechar o 5º dia útil, que é o de envio, né, das informações do CNES, verificar se está tudo certinho, né? Fazer que nem colocaram lá nas respostas do fórum, né? Fazer um pente fino para identificar se está tudo certo antes de fazer esse envio, né? Para estar correto, porque a informação que passou. Inclusive, essas que eu estava falando de reprovação, a mesma coisa. A informação que já foi para o CISAB reprovada, eu não tenho mais como recuperar. Por isso que é importante a gente estar atento, né? Essas adequações já o quanto antes e corrigir para não ter perdas maiores, né? Priscila, nós temos uma pessoa que ergueu a mão, a Sâmia. Talvez a Sâmia queira perguntar. Pode falar, Sâmia. Bom dia, estão me escutando?
Sim, tranquilo. Sim, tá. Antes ela falava sobre a questão do CBO dos agentes comunitários de saúde que fizeram um curso técnico, né? Nós mudamos aqui em maio, mudamos no CNES, mudamos no ESUS automaticamente, inativamos no ESUS o perfil do CBO de agente comunitário para elas não continuarem lançando nesse CBO. Só que a gente recebeu o relatório de invalidação do mês de maio e das 11 ACS que a gente alterou o CBO, 8 delas tiveram invalidação da sua produção. E a gente não consegue entender o que se deu, o que aconteceu, uma vez que no CNES está exatamente como está no ESUS, elas não tinham como fazer lançamentos no CBO antigo, porque nós inativamos no ESUS, e a produção delas invalidou, e de algumas, praticamente toda a produção, que foram mais de 200 fichas invalidadas, de uma. Então, se puder nos ajudar, a gente não sabe onde pesquisar, como estudar para ver o que aconteceu, né? Isso, normalmente nesses casos a gente olha pelo relatório de validação e aí bate para ver se está fechando todas as informações e ver se foi realmente o CBO ou se foi alguma outra questão. E aí, caso a gente veja que está tudo ok, a gente pode encaminhar para o Ministério para sinalizar, né? Olha, estava batendo todas as informações. Esses casos vocês podem mandar até para o nosso e-mail aqui, até vou colocar aqui no chat, por e-mail aqui do departamento, a gente ajuda a fazer essa investigação. No relatório de validação realmente aparece como a questão do profissional, né? CBO tá profissional, mas não tem... Isso, aí a gente consegue identificar se naquela competência já estava atualizadinho ou não. Mas podem nos mandar por e-mail esses casos bem específicos, porque a gente já faz essa validação. Se a gente vê que está ok, a gente já ajuda a encaminhar para o nosso apoio, né, do Ministério, para dizer, olha, estava tudo certo, por que foi, né? Porque às vezes acontecem algumas questões que realmente a gente não identifica motivo, e aí esses a gente encaminha, né, para o Ministério para poder dar um apoio. Eu acho que a gente consegue encaminhar, né, Natália, para aquele e-mail do financiamento, quando é dúvidas de perda de recurso, né, para identificar, que nem agora a gente está vendo esses que muitos agentes, né, não receberam, e que a gente imagina que seja pela falta de produção, mas dá para ser encaminhado pelo e-mail, depois a gente coloca aqui certinho, né, o e-mail do financiamento da PS, para sinalizar para o Ministério também, olha, tive esse desconto aqui dos meus agentes, não consegui identificar o motivo que foi, né? A gente já mostrou aqui um passo a passo de vários itens, né? Mas daqui a pouco é algum que eu não consegui identificar, eu posso então encaminhar por meio do Ministério do Financiamento para poder ter um retorno do motivo, né, daquele desconto. Aqui tem algumas perguntas sobre os indicadores, se contabiliza ou não. Esses eu acho que a gente vai deixar para um momento mais futuro, né? Porque vai vindo um FAQ do Ministério da Saúde sobre os novos indicadores, de como vai contabilizar ou não, né? Então, hoje a gente vai pular um pouco essas questões aqui mais relacionadas a indicadores. Eu vi que tinha uma também, né, se o CBO do médico clínico contaria para a produção dos indicadores. Eu sei que o CBO do médico clínico não está nas fichas técnicas, mas eu imagino que vai vir essa resposta também no FAQ. Então, nós estamos aguardando aqui também, né, a disponibilização do Ministério da Saúde do FAQ primeiro, para a gente ver, né, o que ele já vai nos responder de dúvidas, e é o que ainda ficar, a gente poder depois fazer o questionamento, né. O Estado considera importante o credenciamento das visitadoras do PIN no CNES, com certeza, porque a gente consegue identificar que naquela equipe tem um visitador que está atuando em conjunto, né? Inclusive, a gente tem uma nota técnica de orientação, né, para que sejam cadastrados esses visitadores no CNES. É importante para a gente também, para a gente identificar, né, que aquela equipe tem um visitador do PIN atuando em conjunto, é bem importante. Deixa eu ver o que mais. Quem mais também quiser levantar a mão e perguntar, fiquem à vontade. Aqui uma pergunta. Se o gestor não informa no CNES que o profissional saiu, como o Ministério verifica? Se você não informar que aquele profissional foi desligado
e ele for atuar em outra equipe, vai aparecer ele registrado 2 vezes e pode dar duplicidade, né? Então, é responsabilidade do município sempre desligar aquele profissional que não está mais atuando na equipe. Aqui também vieram algumas perguntas de divisão de carga horária, né? Sim, é possível dividir a carga horária dos profissionais, a gente tem que só ter um cuidado disso, de realmente dividir uma carga horária que ele trabalha, né? Então, de exemplo, uma nutricionista de 40 horas. Posso dividir essas 40 horas que ela tem de contrato com o município em mais de uma equipe. Existem alguns detalhes que às vezes dificulta fazer essa divisão, porque quando a gente cadastra no CNES, se essas 2 equipes estiverem no mesmo estabelecimento, eu não consigo dividir a carga horária dela com o mesmo CBO. E nutricionista, por exemplo, ela só tem esse CBO de nutricionista, e aí dá uma inconsistência, eu não consigo ela cadastrar 2 vezes. Se eu tiver, por exemplo, uma SF e uma multi, eu quiser dividir a carga horária dela, ali, aí, realmente, nesse caso, a gente não consegue dividir, né? A gente precisa dividir esse CBO. Acontece bastante com as EAPs também, né? Às vezes eu tenho um enfermeiro que vai trabalhar 20 horas em 2 EAPs, e é para, às vezes, conseguir dividir ele entre essas 2 equipes, né? Se elas estão na mesma unidade, eu preciso cadastrar esse profissional 20 horas como o enfermeiro, 20 horas como o enfermeiro de saúde da família. Aí o sistema não dá inconsistência. Então, o CNES tem um pouquinho de limitação, né, nesse caso de divisão de carga horária. E é isso, cuidar, né, para que realmente aquela carga horária do profissional seja dividida entre aquelas equipes, ele atue, né, aquela carga horária em cada equipe que a gente cadastrou lá no CNES. Aqui a Renata colocou, no caso de licença de 3 meses da enfermeira da SF, da EBC, posso cadastrar uma nova enfermeira, rotatividade. Isso até para não só para a Rede Bem Cuidar, mas para a equipe de SF. São 2 competências, né, que a gente pode ter sem a falta de profissional. A gente adota esse mesmo critério até quando a gente faz o monitoramento da Rede Bem Cuidar. Então, se eu vou ter um afastamento maior desse profissional, eu vou precisar cadastrar um outro, né, maior que 60 dias, 2 competências, eu vou ter que cadastrar um novo profissional com aquela carga horária mínima para não ter perda de recursos. Se eu não cadastrar outro, aquele profissional saiu, eu vou ficar com a equipe incompleta, né? Vou ter aquele desconto de 50%, por exemplo, né? Que nem aquele exemplo lá que estava o médico. Se eu já estava, né, 2 competências sem médico, eu não cadastrar um novo médico, eu vou continuar tendo aquele desconto. A Annelise perguntou ali da visitadora. Se ela atua direto numa equipe, você cadastra ela no CNES na unidade da equipe. Se ela atua num outro local, aí pode cadastrá-la em outro local. O ideal seria que ela, né, ficasse cadastrada junto a uma equipe do território que ela trabalha em conjunto, né? Tem o CBO de educador social, que é o do visitador do PIN. A gente pode depois ver aqui certinho a nota, que agora eu não consigo acessar de pronto, mas tem uma nota orientadora do cadastro do visitador nas unidades. A Renata complementou aqui se podia usar a enfermeira da Emult. Aí tem que ver por que essa enfermeira, se essa enfermeira ela tá numa multi, ela poderia já estar no SF, né? Porque a enfermeira não é uma cargo, não é uma categoria profissional que compõe a multi. Até a gente pode ter outros profissionais, como enfermeiro, mas não é uma carga horária que vai compor a carga horária mínima da multi, né? Então, daqui a pouco ela já podia estar na SF, não na multi. O que mais, gente?
Mais alguma questão, alguma dúvida? A Carla já colocou ali para a gente, ó, como é que a gente faz o cadastro dos visitadores no CNES. Outra questão também que pensei que na rotatividade, às vezes também a gente fica na dúvida, né? Ah, um outro profissional vai cobrir aquela área, né, por uma que vai ficar sem um determinado profissional por um período. Para a questão de, por exemplo, se são 2 meses, não tiver aquele profissional, para a questão de perda de recursos para a composição da equipe, não vai ser um problema. Mas se tiver um outro profissional atuando lá, e ele vai atuar naquela equipe, o ideal seria cadastrar ele no CNES com alguma carga horária ali para aquela produção contabilizar, né? Porque senão daqui a pouco se faz muito isso, puxa um pouquinho do profissional para atuar na outra equipe, cadastro ele lá direto no prontuário naquela equipe, e aí só que aí invalida toda aquela produção, né? Porque não estava lotado naquela equipe. Então, esse detalhezinho também a gente tem que tá atento. Acho que eu vi uma dúvida aqui sobre os valores de pagamento pelo e-gestor, e aí eles conseguem ser vistos pelos relatórios públicos no e-gestor ou também pelo Fundo Nacional de Saúde, né? O gestor pode estar acessando também mais detalhado pelo fundo. Isso. Uhum. Vi também aqui uma dúvida sobre o quantitativo de parâmetro populacional, se é obrigatório ser 2.000 mínimo, né? E assim, só reforçando que esses parâmetros, eles são parâmetros de recomendação, né, de estudos do Ministério da Saúde, de acordo com o quantitativo de população para um atendimento de qualidade, então é um parâmetro de 2.000 até 3.000, mas, por exemplo, nós temos municípios que têm menos de 2.000 habitantes, e ele tem o teto de uma estratégia de saúde da família e vai ter uma população menor do que 2.000, ele vai perder recurso por isso? Não, né, o recurso ele é proporcional. A outra dúvida ainda... Pode falar. Pode falar. A outra dúvida que eu vi aqui, acho que da Cássia, né? Ela disse que tem 2.300 habitantes, se ela deve ter apenas uma ESF ou pode ter uma ESF e uma EAP. Então, tem que ver, Cássia, no seu teto. Eu já vi caso aqui que eu olhei no e-gestor, que mesmo um município com 2.300 habitantes, o teto é de ou uma ESF ou 2 EAP, né? E até considerando que às vezes, mesmo pelo censo, né, pode existir até mais pessoas. Então, o cadastro talvez até passe de 2.300 pessoas, né? Mas o que vai definir isso, né? O município, ele só pode solicitar dentro do teto quando ele faz, se o teto é uma ESF ou 2 EAP, quando ele faz a solicitação de uma ESF, zero o saldo de EAP. Certo? Não sei se ficou claro. Então, e aí o município vai estar realmente passando o número de habitantes, mas ainda assim vai estar dentro do parâmetro. E até ao contrário também, né, Natália? Às vezes o município já tinha teto de uma SF ou 2 EAPs e solicitou uma EAP. Aí agora ele quer ter uma SF. E aí, como ele já gastou, digamos assim, uma parte desse teto, ele não consegue pedir a SF. Aí são bem esses casos que a gente orienta a troca de tipologia, né? Porque aí ele vai, então, trocar essa EAP por uma SF. E também tem a solicitação que pode ser feita de aumento do teto, né? Que vai ser analisado pelo Ministério da Saúde, né? Nesse caso, daqui a pouco, olha, pela demanda, vulnerabilidade, a gente entende que precisaria ter mais uma EAP, e aí ele vai, né, seguir os trâmites para solicitar esse aumento de teto para poder ter mais uma EAP, né? Se o teto dele era só de um, e o Ministério vai avaliar, né, a viabilidade, então, de aumento desse teto, né? A Jéssica perguntou aqui no caso da SB 40 se pode ter um dentista de 40 ou duas SBs de 20.
A composição das equipes mínimas, seja de SF, SB, sempre é carga horária individual. Então, se é SB de 40, a carga horária individual tem que ser de 40. Então, eu preciso ter um dentista de 40 e uma auxiliar de 40. Eu não posso ter um dentista de 40 e duas de 20, nem posso ter dois dentistas de 20 e uma auxiliar de 40. Então, a gente precisa ter né, profissional 40 horas. Então, muitas vezes, o que a gente orienta? Até se o município nem tem ainda credenciamento. Eu vejo que, na minha realidade, eu não consigo ter um profissional de 40 horas, ou dentista, ou auxiliar. Então, é melhor, então, ele solicitar credenciamento de 2 SBs de 20 horas, porque ele consegue dividir a carga horária desse profissional, né? Então, às vezes, né, nesse caso do exemplo, eu tenho dentista, mas eu não consigo ter 2 auxiliares, não vou conseguir de jeito nenhum no meu município ter uma auxiliar de 40 horas. Então, daqui a pouco eu vou dividir a carga horária desse dentista, aí vai ter que ter esse detalhamento ali, né, de colocar CBOs diferentes, mais válidos, né, para poder dividir ele em 2 de 20. Então, eu vou ter 2 profissionais, né, o mesmo dentista dividindo a carga horária nessas 2 SBs, e aí cada uma vai ter a sua auxiliar. Então, nesses casos, a gente vê que não vai conseguir ter a carga horária, né, mínima, que é a de 40 horas, é mais fácil, então, solicitar 2 SBs de carga horária diferenciada e ter uma equipe válida pelo Ministério e poder receber o recurso, né? O que a gente viu muito é que, às vezes, o município pediu a de 40, não consegue ter, acaba perdendo o credenciamento, então ele teria profissionais para outro tipo, solicitam que ele não consegue se adequar e aí não está recebendo por nenhum, né? Então, ficar atento nessa carga horária individual mínima. Mais alguma questão, gente? Só reforçando, né, acho que para essas questões de alteração de recurso, né, dúvidas sobre pagamentos e solicitações, eu coloquei no chat o e-mail do financiamento, financiamento.saps@saude.gov.br, e podem estar encaminhando também com cópia para o meu e-mail, natalia.nascimento@saude.gov.br. E é assim importante que o município ele envie os prints, né, de tela, faça uma análise prévia, porque facilita também na análise a ser feita pelo Ministério da Saúde. Isso, agora lembrei que teve uma outra questão aqui também, que era que solicitaram agentes e ainda não receberam o credenciamento, então também é isso, né? Podem encaminhar para o Ministério para avaliar, mas em geral, né, se aguarda às vezes a questão orçamentária, mas pode também encaminhar um e-mail para verificar se realmente está tudo certo ali com a solicitação, né? E se realmente só está aguardando a questão orçamentária para receber, né? A Isabel colocou aqui também dessa dificuldade da fronteira, não é uma questão realmente muito simples, né? Que não vai ter uma resolução simples para isso. A gente vai acabar recebendo, né? Os municípios que são de fronteira vão acabar recebendo, né? Pessoas dos países de fronteira, né? Não vão ter exatamente o mesmo acompanhamento que daquele do seu território, mas ao mesmo tempo a gente também não pode deixar de prestar assistência, né, para essas pessoas. Simular e enganar um pouco o profissional, a gente sempre tem esse raciocínio. Charlie, depois você me liga. Tchau, pode deixar. Eu vou te falando. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vi que está com o microfone aberto. Não? Então, acho que a gente pode ir finalizando, né, mais um encontro. Agradecer, então, a presença de todos vocês. Lembrando, então, no nosso próximo encontro, dia 20 de agosto. Até uma próxima. Obrigada, gente.